Estamos de volta e vamos falar com o nosso querido amigo, que é assim, além de ser nosso amigo, é um prazer sempre entrevistá-lo, porque eu sempre digo assim, que as pessoas que sofrem com Péricles, tanto na conversa no dia a dia, como lá na Assembleia, os que não conseguem, e não conseguem mesmo, porque o nível cultural do Péricles é muito mais elevado do que a média geral das pessoas. Então as pessoas sofrem de ter uma conversa com ele, mas é sempre um prazer recebê-lo e poder passar um pouco do conhecimento dele para nós todos, para mim e para vocês telespectadores. Como vai, meu querido? Tudo bem? Prazer estar conversando com você mais uma vez, sempre uma alegria. Vocês sabem que aquilo que eu falei é uma realidade, as pessoas não conseguem bater, assim, ter papo com você, porque o seu nível cultural é muito mais elevado. Não tem isso. Antes de nós entrarmos na Scarpa, porque eu acho que é um assunto que interessa a todos, não só a Ponta Grossa, mas todas as cidades envolvidas, vamos falar um pouquinho desse encontro que você teve na Colômbia em relação à paz, porque eu sei que você trabalha muito com esse movimento da paz na Assembleia, no Paraná, na região dos Campos Gerais, no Brasil, e que da outra vez você havia me dito que iria para um congresso, que é um congresso, né, que há lá... Na verdade é a segunda vez que vou à Colômbia. Isso. Eu estive em 2015 na província, na cidade de Popayán, que é a capital da província de Cauca, como se fosse um estado brasileiro. E agora eu fui numa província vizinha, divisa com o Equador, que é a província de Nariño, na cidade de Pasto. Porque a região sul da Colômbia e na divisa com o Equador, que é uma região muito pobre, é uma região de guerrilha muito forte. Mas era ali que ficavam mais os guerrilheiros das Farc ou não? É uma das regiões onde as Farc são muito fortes, o Exército de Libertação Nacional, que é a segunda guerrilha. E como a Colômbia está num processo de pacificação que vem de longe, aconteceu plebiscito, idas e vindas, e agora realmente está avançando a pacificação, principalmente com as Farc, que já entregaram as armas, eu fui participar... Então, só para a gente entender, desculpe, fora as Farc, existiu outra guerrilha. Chamada Exército de Libertação Nacional. Exército de Libertação Nacional. Que está tentando um processo de paz, mas está mais atrasado o processo. A discussão da paz com essa força guerrilheira acontece no Equador, as discussões, né, entre as partes envolvidas. Com as Farc já está bem avançado, que o governo, apesar de ter pedido plebiscito, pôde conseguir um avanço, conseguiu uma aprovação na Assembleia, no Congresso Nacional, de uma regra para fazer guerrilha com intervenção de outros países, mediadores internacionais, e está avançando esse contrato, esse diálogo com a guerrilha, está avançando para a pacificação. E ali, só interrompendo de novo, ali também é a região dos traficantes, assim, dos que comercializam coca, maconha, essas coisas ou não? É essa região também ou não? Porque veja, as pessoas da Colômbia dizem o seguinte, a Colômbia tem dois problemas graves, além da guerrilha. É a economia ilegal, que é a economia da coca e das mineradoras. Então é um processo complexo, ou seja, é como se existisse um Estado dentro do Estado, e que tem muita força. Então o problema da guerrilha envolve vários aspectos, envolve um aspecto político, as sequelas que a guerrilha de 50 anos deixou de ambos os lados. Além da guerrilha, existem as forças paramilitares que acabam vivendo desse conflito também com a guerrilha. E que tiram proveito disso. Tanto que de janeiro agora, quando eu estive lá no final de junho, centenas de lideranças comunitárias tinham sido assassinados pelas forças paramilitares que são contra o processo de paz. Porque vivem disso, né? Acabam vivendo dessa tragédia. E no passado, quando aconteceu uma tentativa de pacificação parecida com essa, que a guerrilha entregou as armas e se converteu no partido político, praticamente todas as lideranças foram assassinadas pelas forças paramilitares. Então tem muita gente à esquerda ligada às Farc que critica a guerrilha por causa desse passado. Sim. Inclusive nesse congresso tinha intelectuais do mundo inteiro, tinha o pessoal da Guatemala, da Venezuela, do México, da Argentina, do Chile, do Peru. Tinha um líder que foi um líder da minha geração quando eu me formei, chamado Hugo Blanco, que eu achei que ele tinha morrido, até cheguei lá e tá vivo, fiquei fantástico, não é possível. Fiquei até emocionado. Porque Hélio, só interrompendo aqui, Hélio, você participa daqui, se tiver perguntas, por favor, que você é o entrevistador. Já tem quase 90 anos, 80 e poucos anos, eu fiquei emocionado, tá nativa lá, diz que ele viaja com uma roupa, só foi senador no Peru, ele foi condenado à morte, depois houve um movimento internacional, e ele foi condenado a 25 anos de prisão, diminuíram a pena. Depois foi senador, presidente da Confederação dos Camponeses, é um líder internacional.
Então nós tínhamos pessoas de vários países lá discutindo. Por quê? Porque eu participo de um grupo chamado CEPIAL, que é o Congresso de Educação e Cultura para a Integração e Direitos Humanos da América Latina, que aqui no Brasil tem um núcleo muito forte da Casa Latino-Americana, que são o Dimas, que é um professor de Sociologia da Universidade Federal muito respeitado no Brasil, na América Latina, a esposa dele, a Gladys, que é médica, inclusive o filho desse casal é professor do Departamento de Geociência, que é o meu departamento, que é o Nicolas, trabalha com Geografia. E do Brasil foram umas 50 pessoas. Aqui do Paraná, de vários lugares, Jacarezinho, professores que têm experiência em cultura de paz, que estudam também a questão dos territórios, dos faxinais. Nós tínhamos pessoas de Roraima, inclusive vai ter um encontro agora, daqui a 2 anos, vai ser em Roraima, para discutir a questão indígena. E como nós estávamos lá, nós acabamos tendo um encontro com as Farc. Teve um dos seminários, na quinta-feira, toda manhã até o almoço, que estiveram 5 dirigentes das Farc, 3 dirigentes mulheres, que são das relações internacionais das Farc, 3 professoras, uma guerrilheira, de comando de guerrilha, e um dos líderes do comitê da coordenação central das Farc, que fizeram um diálogo a manhã toda com o plenário, depois almoçamos juntos, e também na sexta-feira um representante do Exército de Libertação Nacional que estava preso há 15 anos, ele me contou pessoalmente isso, mas o governo deu um salvo-conduto para ele percorrer a Colômbia discutindo a paz, porque enquanto a paz com as Farc, que é uma guerrilha de 50 anos, está mais avançada, o processo de pacificação, com o Exército de Libertação Nacional está mais atrasado, mas está se tentando também. Só que é um grupo constituído em Quito, no Equador, que está discutindo fora da Colômbia a pacificação, porque dentro da Colômbia está em guerra ainda. Tanto que no tempo que estava lá, houve um conflito entre o exército colombiano e o Exército de Libertação Nacional com mortes na Colômbia. E essa região, na divisa com o Equador, é a região onde a guerrilha é muito forte. Por isso, talvez, ali a questão da paz está muito assim. Lá o plebiscito ganhou com uma enorme maioria, nessas regiões mais próximas ao Equador. Só que alguns poderosos não querem. Aí sim, então aí tem vários problemas. Primeiro, tem um setor dos camponeses que sobrevive nos territórios liberados, que é um Estado dentro do Estado, liberado pela guerrilha. Que a sobrevivência basicamente depende da coca, que existe mineração ilegal, não só lá, mas também fora. Acabam fazendo as comunidades. Tem setores indígenas que acham que melhoraram de vida nos territórios liberados e se opõem, mas, de maneira geral, a sociedade colombiana está a favor da pacificação. Mas há as forças paramilitares e setores mais à direita do espectro político que não aceitam essa transição, que acham que os guerrilheiros têm que ser punidos. Porque a pacificação significa anistia, significa esquecimento, não significa que as Farc vai se transformar num partido político legal com atuação na Colômbia. Certo? Há uma série de negociações. Há todo um processo de transição. Por exemplo, nós estamos no processo, chegou outro processo agora, em que a maior parte das armas foi entregues ao governo. Então, essa etapa foi cumprida. E há uma zona de transição. Nessa zona de transição tem uma fronteira. Essa fronteira, as pessoas que fazem a guarda ainda têm arma. Até a pacificação, porque senão pode haver um assassinato em massa dos guerrilheiros. Porque as forças paramilitares, como o governo também não tem controle, elas continuam atuando. Tanto que foram assassinados centenas de lideranças comunitárias em toda a Colômbia. Não ligados às Farc, mas líderes comunitários de esquerda, nas comunidades colombianas. E a Colômbia é um país que tem assim algumas características muito singulares, porque os territórios indígenas têm um alto grau de autonomia. Existe universidade indígena. As comunidades indígenas têm uma justiça própria, que é justiça restaurativa, como está acontecendo no Brasil. Então, quando um indígena comete um crime, a justiça restaurativa é que julga, tenta conciliar com a vítima, a transformação do conflito, como é feito aqui agora na justiça restaurativa, que tem muita comunhão com os estudos de paz, da filosofia de paz. Mas quando ele começa, por exemplo, ele é reincidente, conforme o caso, ele passa para a justiça comum, daí as comunidades indígenas entregam a pessoa para a justiça comum da Colômbia. Mas isso aqui nos nossos indígenas, isso já ocorre ou não? Na verdade, a justiça restaurativa, ela se espelha em comunidades indígenas da América do Norte. Tá certo. Mas é uma tradição, não só na América do Norte, no Canadá, Estados Unidos, os índios, mas também em povos indígenas da África, mesmo da América Latina. Existem muitos povos que trabalham, né, nesses círculos de convivência e construção de paz. Certo. Quando tem problema, as duas partes se encontram.
O que nós estamos aqui começando agora, não é? Porque aqui, no processo penal da justiça comum, a vítima é apenas objeto de prova. Então, se alguém comete um crime contra a minha pessoa, eu sou objeto de prova, mas eu praticamente não participo do processo. Eu nomeio um advogado, talvez, se minha família tiver recurso. Caso contrário, o promotor de justiça vai fazer isso. E o réu vai contratar um advogado de defesa. Então, esse é o padrão comum. Existe um juiz que tem uma suposta neutralidade, o promotor que acusa, o advogado que defende, e quando é um tribunal de júri, o júri que julga. Na justiça restaurativa, as partes do conflito se encontram para discutir as razões do conflito. Mesmo que seja um crime duro, pesado. Mas claro que quando depende do crime, a justiça restaurativa não chegou até esse ponto aqui no Brasil. Quando eles são pequenos... Mas eu entrevistei esses dias uma das juízes que fica aqui, que ela está colocando isso em Ponta Grossa, assim, em algumas comunidades, saindo do fórum e indo na comunidade. E ela está conseguindo grandes resultados. Claro. Claro, conflitos pequenos, porque obviamente. Conflito... Porque daí as duas partes se encontram, discutem, e o que fica bom para as duas partes não sai de lá para vir para o fórum. Resolve lá mesmo. Além de que ficam sequelas eternas, porque o juiz julgou, a pessoa é condenada, o conflito está latente. E que pode gerar uma próxima vítima, uma próxima agressão. A justiça restaurativa vai dar voz à vítima e ao agressor para que o conflito seja transformado. Porque na violência doméstica isso acontece muito. Porque enquanto você não tiver uma solução da questão da pulsão machista, machismo na relação social, pode condenar pessoas, como a Lei de Maria da Penha faz, tem que fazer. Não adianta muito, não. É importante a Lei de Maria da Penha. Mas só ela não resolve, porque se essa pulsão continuar nas relações sociais, a tragédia vai continuar acontecendo. Porque a Lei Maria da Penha, a gente sabe o final dela. Assim, quando a mulher vai, a polícia faz o BO contra o marido, ou quem seja, e a polícia faz aquela restrição de metros, mas no final a gente sabe que é o cara matando a mulher. Claro, porque a justiça punitiva ela é baseada na ideia dual. Ao bem e o mal. O que errou, o que está certo. Sim. E a justiça restaurativa ela quer ir além disso, ela quer transformar o conflito em profundidade. É uma ideia de lá no fundo, descobrir lá para trazer ele para a tona, para daí resolver aqui em cima. Exatamente. Né? Agora, sabe, Péricles, eu acho assim que talvez essa filosofia de buscar, porque não deixa de ser uma busca do que houve já, de outrora, principalmente da justiça restaurativa, se já foi buscar lá nas comunidades que já existiram antes para trazer para hoje, nos dias atuais. Essa busca, eu acho que é uma busca de um caminho que é um caminho mais feliz e que não tem muita volta mais dele, não. Claro, que é o melhor caminho, exatamente, inclusive. Mas tem setores que não aceitam, por exemplo, só se conseguiu extinguir o apartheid na África do Sul e não houve uma guerra civil, porque houve um processo de pacificação baseado em princípios da justiça restaurativa. Tem uns filmes muito bonitos chamados My Country, que mostra o processo. Então os bispos da Igreja Católica tinham uma atuação muito importante na África do Sul, em Mandela. Eles saíam para as comunidades e havia autodelação. Então a pessoa que se autodelatasse, a pessoa cometeu um estupro, um assassinato na luta entre os negros e brancos, se ela se autodelatasse, ia haver um julgamento, ela podia ser perdoada. Depende do caso, não. Sim. Então tem cenas chocantes no filme. Por exemplo, o casal tinha perdido o filho estuprado, a filha, e tal, o estuprador ali do lado. Daí ele faz uma confissão e tal, ao encontro das partes, é uma coisa chocante. Ou seja, porque isso significa uma espécie de perdão também. Claro que muitos eram condenados também, alguns eram perdoados, mas porque se simplesmente houvesse um julgamento, não havia condição política, ia ficar essa chaga eterna. Ia ficar essa chaga eterna. E uma coisa impressionante, Léo, que choca muita gente, inclusive algumas pessoas ficaram chocadas, vou revelar uma coisa que aconteceu nesse encontro. Uma deputada federal, amiga do Aliel, que esteve lá, ela teve o filho de 8 anos sequestrado e assassinado. No processo ela descobriu, ela e o marido, que quem fez o sequestro eram policiais que trabalhavam há vários anos com a família e inclusive estavam na negociação do sequestro. Nossa! E eles que tinham sequestrado. E como o guri era pegado a um deles, quando viu, você vai me salvar aqui, o guri, eles mataram, deram uma injeção para o guri dormir e mataram. Essa deputada Keiko, que no momento não era política, nada, ela fez um processo de pacificação com os assassinos do filho.
É uma coisa que eu falando assim... Mas isso pessoas, também... Não, veja, mas isso é um espírito elevado, né? Eu sei que alguns espectadores vão estar até com enjoo quando eu falo isso, porque, veja bem, eu vou revelar uma coisa aqui. Tinha também lá uma pessoa que era mãe de uma menina que foi assassinada. E quando ela ouviu esse depoimento, ela ficou chocada, porque ela não aceitou. Mexeu o sentimento mas dela. Mas aí você vê como é que é. Mas eu acho que esses espíritos mais elevados conseguem fazer isso até, desse conciliamento para ver Agora, o perdão. O depoimento é muito bonito, porque o ódio, a raiva te faz escravo. Isso parece aquele livro da Cabana. É uma coisa chocante. Eu tinha que trazer, porque eu falar uma coisa dessa... Não, mas você sabe aquele livro da Cabana... Agora, se ela viesse aqui, é Keiko, porque teve pessoas que choram com o depoimento. E o marido dela hoje é vereador em São Paulo. São empresários, quer dizer, um troço chocante de arrepiar. Mas você leu o livro A Cabana? Me falaram no livro, A Cabana conta uma história mesmo assim. O pai não aceitava o estupro e a morte da filhinha dele de 5 anos. E ele foi buscar explicação, daí só que no livro encontra Deus e tal. E no final, ele consegue, assim, fazer meio que essa política que você está falando, lógico que não é assim, mas ele consegue chegar nessa conciliação. Que é claro que é um processo que no livro ele sofre muito, demora muito tempo e tal. Agora, por isso que eu digo que as pessoas têm que evoluir espiritualmente também, claro, para chegar a isso. É assim, que nem dessa outra senhora que você falou, que ela se revoltou até. Sim, porque o espírito ela não conseguiu aceitar aquilo. Então são coisas muito complexas. Mas então chega momentos em que certas sociedades totalmente divididas têm dois caminhos, como aconteceu na Colômbia. Ou vai continuar um processo de guerrilha ceifando milhares de pessoas, 2 países cindidos, ou vai se construir uma pacificação. A dor existe dos dois lados ali. Lá na guerrilha, quantos jovens foram assassinados pelas forças paramilitares, pelo exército? Do lado da cidade colombiana, do exército colombiano, quantas pessoas perderam seu filho, que era um cabo, sargento, que era um comandante militar? Então a sociedade decide não. Apesar de tudo isso, nós preferimos o caminho da pacificação. Porque é o caminho de transformar esse conflito, tentar purificá-lo e construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais humanizada, mais civilizada, mas para isso tem que haver o perdão. Porque enquanto não houver o perdão, vai tentar se construir a vingança. E a vingança, além de não resolver o que aconteceu, ela traz mais tragédia para ambas as partes. Se nós trouxermos isso de uma forma mais simples, por exemplo, no rompimento de um casamento, de uma amizade, claro, ou de uma sociedade que um sócio acaba logrando o outro, há o rompimento dolorido, sofrido, porque não está essa ruptura não está no programa. Claro. Só que se não houver o perdão de uma das partes, ou de ambas as partes, obviamente tem que haver de ambas. Claro, que fez não precisa perdoar, não precisa perdão. Mas a que recebe essa facada, se não perdoar, ela vai levar essa ferida aberta pro resto da vida dela. Ela cicatriza a ferida. Não se esqueça, é o sofrimento. Mas ela cicatriza a ferida para cada um seguir sua vida. Não, veja bem, quanto sofrimento existe de forma desnecessária, que depois de um tempo a pessoa diz, mas que absurdo. É verdade. Se a mente tivesse mais preparada, tinha sofrido menos. Às vezes o sofrimento é necessário, mas às vezes a dimensão do sofrimento pode levar a uma tragédia, um suicídio, um homicídio. Depois a pessoa percebe, se a minha mente fosse um pouco diferente, pudesse compreender mais as razões do outro, se eu tivesse compreendido, preparado melhor minha mente, estudado mais, eu não teria sofrido tanto. Meu querido, o saber oriental, eu adoro ele se baseia muito nisso. Eu quero que você fale agora. Só para nós. Nós vamos chegar assim. As nossas ideias são bem parecidas nesse sentido do perdão, dessa paz mundial. Mas como que ficamos nós, os Campos Gerais, em relação à Scarpa? Qual é a sua opinião em relação a isso? Então veja, só para concluir. O Papa Francisco hoje é o símbolo na humanidade do perdão. Do Papa da Igreja Católica, que está se abrindo um pensamento oriental também. E está trabalhando com a ideia de compaixão muito forte, que tem muito a ver com os estudos de paz. Você veja que ele deixou... Montou até uma lavanderia. Ao invés do maniqueísmo, inferno, paraíso, tá? Certo? Deus e o demônio, o Papa está tendo uma visão mais de pacificação, menos dualística. Em todos os sentidos, desde a questão da homofobia, todas as questões, do diálogo interreligioso, a minha igreja está certo, tu está errado.
Ele está agasalhando e dando um exemplo de diálogo interreligioso, que é, na verdade, um exemplo de cultura de paz. Então, Scarpa devoniano. Os excluídos acabam tendo um manto. Então, Scarpa devoniano. Vamos falar do conflito. Sim. Depois podemos falar da pacificação do conflito. Que é um conflito, sério. É um conflito. Claro. Está um conflito. Então, como é que é a sua ideia? O que você acha, você? Bom, é claro que essa palavra Scarpa devoniano é uma Scarpa que é uma unidade geral. Mas o que é Scarpa devoniano? Scarpa é um degrau, uma formação rochosa, e a Scarpa devoniana é um degrau que separa o segundo Planalto Paranaense, também conhecido como Planalto Ponta Grossa ou Planalto dos Campos Gerais, do primeiro Planalto. Então, entre o segundo Planalto e o primeiro tem um degrau abrupto, que desce do segundo para o primeiro. Esse degrau chama-se Scarpa. Devoniana foi formado na era, no período devoniano, geológico. Explicadíssimo agora. Milhões de anos atrás. Explicadíssimo agora. Então, um exemplo, Serra de São Luís do Purunã, ali acontece a Scarpa. Certo. Mas a Scarpa, esse degrau, ele vem desde o sul do Paraná, na região da Lapa, até Sengés, no norte do Paraná, no norte velho. Então é um degrau que vem do sul a norte, da região mais leste, para oeste é Campos Gerais, para leste é primeiro Planalto. Aqui em Ponta Grossa, o Passo do Pupo é uma parte da Scarpa. Você está até chegar no Passo do Pupo, está no segundo Planalto, Campos Gerais. Quando você desce, Vale da Ribeira, primeiro Planalto, os rios ali vão desaguar no oceano, no Vale da Ribeira. Castro é uma cidade que a Scarpa está indo daqui para lá à esquerda, portanto, Castro está no primeiro Planalto. O rio Iapó vem do primeiro Planalto e rompe a Scarpa e constrói esse vale fantástico, que é o Vale do Iapó, que é o Guartelá, que faz parte da Scarpa. Ele rompe, porque ele vem do primeiro Planalto. Olha, isso é uma aula de geografia, afinal, com o professor. Ele vem do primeiro Planalto e vai rompendo a rocha. Então você tem aqueles degraus enormes e aqueles vales maravilhosos ali, que muita gente não conhece. Por exemplo, eu fui agora com o professor de geologia, o Gilson Murigo. Por isso estou um pouco passeado, peguei o geólogo, doutor em geologia, e o meu departamento tem grandes geólogos. Claro. Eugênio Malance, que morreu, que já faleceu, que é autor da teoria do continental, o Olavo Soares, tem gente, o padre Giuseppe Leonardi, que veio e ali no Guastelá tem o Guedes, que então, é um protetor maravilhoso. Primeiro Planalto, indo para Tibagi, ele me mostrou um lugar ali que eu não conhecia, passei por lá várias vezes, você para o carro, sobe. Um cânion fantástico, do lado da estrada, e ninguém vê, ninguém sabe. A estrada é Castro, que vai para Tibagi. Em Piraí do Sul tem a Serrinha, que é uma coisa fantástica. Então nós temos pousados, eu mesmo, o Guartelá, fui 2 ou 3 vezes, eu conheço muito pouco. Guedes. Eu fui no Guedes e fui. Mas o Guedes é maravilhoso. Fui no Mirante, mas a população de Ponta Grossa e dos Campos não conhece. Conhece muito pouco, pouquíssimos conhecem. Nós temos dezenas de grutas e cavernas aqui. Quer dizer, além do Buraco do Padre, do Rio São Jorge e o Guartelá, os cânions ao lado do Guartelá, São Luís do Purunã. Quer dizer, muita coisa que tem aqui. É muita coisa. Isso chama-se Scarpa devoniana. Associada à Scarpa, nós temos os Campos Gerais. Então, os Campos Gerais, essa faixa de mata rasteira associada à Scarpa. Então, entre o alto degrau, que desce para o primeiro Planalto, uma região a vários quilômetros vindo a leste, nós temos os Campos Gerais, que é associado à Scarpa por quê? Porque é um solo superficial, porque tem rocha. Então, é um solo superficial. Onde é mais profundo o solo, perto dos rios, crescem os pinheiros e os capões de mato, que foram muitos devastados já. Essa paisagem, por ser campo natural, era a paisagem da pecuária e por ela passa o caminho das tropas que vem lá de Viamão, que vai chegar até a Feira de Sorocaba, século XVII, século XVIII. Depois, a ferrovia São Paulo-Rio Grande passa por aqui, Ponta Grossa existe por causa disso. E é uma região com um viajante chamado Santo Hilaire, quando contemplou os Campos Gerais, disse: Campos Gerais, paraíso terrestre do Brasil. Pois bem, a APA da Scarpa devoniana foi uma área de proteção ambiental decretada pelo governador Roberto Requião em 92. Ele estabeleceu o seguinte: a partir desse momento, por decreto do governador, uma área dos Campos Gerais na divisa da Scarpa, de 392 mil hectares, tem que ser protegida. Como? Então, os estudiosos, junto com os representantes das pessoas que moram nessa área, vão criar um comitê gestor para fazer a gestão democrática desse território. E os técnicos, do IAPAR, da SEMA, do ICMBio, vão preparar um plano de manejo, um zoneamento econômico e ecológico.
Ou seja, tudo pode ser produzido, só que nesse lugar aqui da escarpa, essa zona chamada Zona P1, aqui não pode plantar pinos. Certo. Porque se plantar pinos, vai comprometer as nascentes de água, vai comprometer o solo. Essa região perto aqui do buraco do padre, perto dessa... Não pode ter pinos, mas pode fazer outra coisa, pode fazer pecuária. Nessa região aqui pode plantar pinos. Mas não pode ter indústria. Nessa região não pode ter mineração de areia, porque é topo de um morro. Agora nessa outra região pode, aqui o Vale do Rio. Ou seja, isso chama-se plano de manejo. O que aconteceu é o seguinte, houve uma reação de alguns donos proprietários, muitos ligados ao reflorestamento, à silvicultura, né? Alguns proprietários de terra que acham que eles são donos de ponto final, ninguém tem que se meter. E houve uma dificuldade, apesar do Requião ter feito em 92 o decreto criando a área de proteção ambiental, o plano de manejo só foi terminado em 2004. Nesse período, muitas coisas que não deviam acontecer acabaram acontecendo, de 92 a 2004. No lugar que não podia plantar pinos, se plantou pinos. O plano de manejo de 2004, para criar e organizar o comitê gestor, o conselho gestor, que são 59 entidades que participam, ou 57, me lembro agora, demorou até 2013. Nossa! Esse conselho gestor teve 3 ou 4 reuniões e agora os deputados da base do governo apresentaram um projeto de lei reduzindo a área de proteção ambiental de 392 mil hectares para 126 mil, 2/3 da área menos. E o que isso representaria para a região? Então, o que representa isso? Você jamais vai construir turismo na região dos Campos Gerais de verdade se você não preservar minimamente o cenário dos Campos Gerais. Se você não proteger uma área próxima ao Parque Estadual de Vila Velha, que o parque não é APA, parque não pode plantar nada, tem que deixar mata nativa lá. Parque Nacional dos Campos Gerais, ali não pode fazer nada. Se você não tiver uma zona de transição entre esses parques, eles vão ser comprometidos como já estão. Apesar de ter manejo no Parque de Vila Velha, hoje 50% do parque tem pinos, porque o pino se espalha, uma praga pela ação do vento. Você não consegue controlar. Até houve um corte uns tempos atrás. A estrada Ponta Grossa-Curitiba virou um canteiro de pinos, que era uma das estradas mais lindas do Brasil. Tanto que o Parque de Vila Velha, Fortaleza, que fica do lado do parque ali, se você olhar, vindo daqui à direita, está cheio de pinos saindo da área de rocha ali, exposta. O Rio dos Papagaios e da Rio das Pombas, que é lindo aquela região, daquele canto, está cheio de pinos. Jaguaraíva está cercada de pinos, que a Jaguaraíva é uma coisa maravilhosa, além de ter 2 parques. É uma região do Cerrado, esse bioma brasileiro que vem lá do centro do Brasil, do Goiás e tal, ele chega e termina aqui em Jaguaraíva e Sangés, mas faz parte dos Campos Gerais também. Se você descer a São Luís do Purunã, você vai ver uma mineração de saibro ali que devastou totalmente o pedaço de um morro. Então veja, nós não somos contra a produção, pelo contrário, só que a gente acha que tem que ter um plano de manejo, porque todo mundo vai sair ganhando. Além das cavernas que estão sendo comprometidas, além desses lugares maravilhosos, que se não houver uma zona de amortecimento, transição, vai ter comprometimento, e nós não conseguimos então fazer uma região com identidade e não conseguimos achar uma alternativa forte para o turismo, tanto que, isso é muito importante, eu dou muito valor para, eu centralizo muito minha fala, você tem que dizer agora, tanto é que o povo de Ponta Grossa e dos Campos Gerais não conhece os Campos Gerais. Ou seja, nós temos um patrimônio belíssimo. Não conhece, e nós não conhecemos. Calcule, um turista vai vir aqui, se nem nós não conhecemos. Agora me conte, na sua opinião, estando lá dentro, você acha que é um projeto que há uma probabilidade dele acontecer e haver essa redução? Ou você acha que as forças vão se movimentar para que não acredito que se não houver um movimento muito forte, haverá essa aceitação o projeto lá será aprovado na Assembleia? Infelizmente o governador, lideranças da FAEP falam claramente, não, o governador é nosso, nós temos que fazer isso agora, porque nós sabemos aqui, nós protegemos o ambiente, não precisa ninguém nos ensinar aqui. Nós temos a história dos nossos ancestrais, não tem quem que vimos, nós fazemos a proteção ambiental. Bom, isso eles dizem. E o governador, o que ele fez com o Museu de Vila Velha? Abandonou o parque. O Requião tinha feito o museu, o governador assumiu, Pigarella vivo, deu todo o acervo que ele tinha, cientista famoso, para colocar no museu. É o sonho da vida do Pigarella.
O governador, não, essa obra tem problemas, não vou poder fazer, tem que construir outra obra. Fizemos uma comissão de fiscalização, fomos lá, laudo de engenharia. A obra tem problemas de fundação, mas com uma pequena reforma resolve. O governador não colocou com prioridade, mudou de secretário de ambiente e não fez absolutamente nada. Está praticamente abandonado o parque, com pequena gestão. Ou seja, nós tínhamos que ter o Parque de Vila Velha, esse museu... Mas quem deveria se movimentar, então, só voltando naquela... A sociedade. Mas quem é a sociedade? Então, tudo bem. O que nós tivemos? A campanha da Fraternidade Igreja Católica fala preservação ambiental. É uma questão da humanidade hoje. O bispo se posicionou contra a redução da escarpa. A Rede Globo foi a grande aliada. Veja que é a contradição. A Rede Globo foi quem impediu, basicamente, a aprovação do projeto. Nós fizemos audiência no Ópera, que tinha centenas de pessoas, milhares de pessoas. Deu uma confusão, porque cabia 750 pessoas de segurança para entrar. Houve um levante de comunidade acadêmica, do Departamento de Geociências, que é um departamento histórico de grandes cientistas, como José Leonardi, que esteve aqui, vários que falei, pesquisando os fósseis campo-gerais. E o pessoal recuou. Mas agora está se fazendo um estudo pelo IAP, montaram um grupo de estudos que provavelmente vai dar um parecer favorável ao estudo ABC. Veja bem, o IAP contratou a Fundação ABC, que é ligado ao agronegócio, para discutir a escarpa. Não pode, não tem isonomia para isso. Não tem imparcialidade, é uma fundação ligada ao negócio que tem todo o direito de existir, tem que ser respeitada, e o agronegócio também. Mas nós temos só discussão. Então, nós estamos nesse impasse. Agora, dia 11, temos um grande debate na Tecnológica Federal do Paraná aqui. Castro tem uma reunião na segunda-feira na antiga Câmara Antiga, com vereadores, líderes locais, professores se manifestando, ambientalistas, todas as matizes se colocando contra, porque é um retrocesso ambiental, a promotoria do meio ambiente se colocando contra, que é retrocesso ambiental fazer isso, porque a APA não proíbe a produção, ela apenas organiza um zoneamento ecológico econômico. E daí, e veja bem, a Rede Globo. A Rede Globo está a favor, mas a Rede Globo, eu fui conversar com um dos fazendeiros maiores campo-gerais, que é um dos diretores da Rede Globo. Nós fomos na fazenda dele, precisava ir lá. Uma coisa maravilhosa. Ele fez um zoneamento ecológico da fazenda, contratou o Gemeler no passado. Você olha ali, você entra para Palmeira, na BR-77, de Curitiba a Palmeira, 4 quilômetros ali até Estância São Rafael. É maravilhosa. Mas ele está preservando. E o pessoal também nos contou que com a revelação da beleza dos Campos Gerais que a Rede Globo fez, o número de turistas que passou aí em São Luís do Purunã foi uma coisa assim muito forte. As pessoas não conhecem, nós não conhecemos. Isso significa trabalhar com a identidade. E toda a minha vida eu fui prefeito de Ponta Grossa, quase ganhei uma eleição, voto e amor a Ponta Grossa. Trabalhei com a identidade local. Isso emocionou as pessoas. Eu não tinha chance nenhuma, quase ganhei a eleição, na outra eu ganhei. Eu trabalhei com a identidade. E se aí não se cuidar, tudo vai ser destruído. Por isso, quando eu falo do contorno norte, eu falo contorno norte. Eu não tenho nada contra o contorno, só que tem que ter contorno sul, não contorno norte. O contorno norte, justamente, quando você vem de Curitiba, pega à direita a pista dupla cruzando o Rio Verde. Muito perto do Parque São Gerais de São Jorge. Por quê? Vamos fazer o contorno sul pelo outro lado, que não pega a escarpa. Que vai chegar no Caetano da mesma forma, um contorno sul. E depois de Castro, você pode pegar a direita e chegar no Caetano, está resolvido o problema. Mas não aqui. Mas daí tem interesse de produção de pinos, interesse de CTR Furnas, que agora, felizmente, eu acho que isso foi resolvido, esse impasse, mas houve no passado esse interesse de fazer um tratamento de resíduos sólidos à beira do São Jorge, que é a região mais maravilhosa que nós temos. Então a gente quer o desenvolvimento, claro, mas combinado. Para mim, desenvolver Ponta Grossa é impedir que a cidade cresça para aquele lado. Que, aliás, o que querem alguns representantes aquele que influenciaram... lado é muito lindo lá. Sabe o que acontece nessa preservação da APA, da escarpa, a nova lei? Acaba com a APA Ponta Grossa, fica uma linha. Por quê? Porque, na verdade, só para concluir, há um interesse de expansão da cidade para a região de São Jorge, não pode. Você sabe que eu adoro que você venha conversar, mas eu vou tentar, eu tenho que acelerar, sabe por quê? Eu quero que você fale, mas eu vou dar mais 5 minutos para você falar, para nós completarmos 1 hora. Daquele projeto cultural maravilhoso que você que agora, inclusive, Ponta Grossa parece que está trazendo o maestro de volta, está fazendo umas obras, algumas coisas. Eu não entendi direito, você me falou por telefone. Tá. Como é que é? Então vamos concluir. Concluia e fale do maestro. Então, veja bem, se nós nos cuidarmos, a cidade vai se expandir. Olha que retardado. A cidade vai se expandir para uma região que já está se expandindo em direção ao São Jorge, não perder tudo. Tem que crescer para o outro lado. Quando eu era prefeito, nós ia fazer
o aterro sanitário na região do Roxo Rois de Paguaraji, que é longe da Scarpa. Então é um desenvolvimento organizado, é só isso. Todo mundo quer um desenvolvimento melhor para a nossa cidade, que haja alternativa de turismo, principalmente cultural, para a cidade de Ponta Grossa. Ligado a isso, eu resgatei, quando eu fui prefeito, nós refundamos nossa orquestra sinfônica, estava dividida, não tinha instrumentos, eu emprestei instrumentos da Assembleia de Deus, trouxe Valtel Branco. Quem é Valtel Branco? Os maiores músicos do Brasil. Quem é Valtel Branco? Foi o músico brasileiro que fez o arranjo da Pantera Cor-de-Rosa. Ele é conhecido por isso. Fez as principais músicas de novelas da Rede Globo, desde Irmãos Coragem, Gabriela e assim por diante. Fez arranjos com Tom Jobim, com os maiores cantores brasileiros, os maiores músicos do Brasil. É um compositor nascido em Paranaguá, se aposentou na Rede Globo, veio para cá, compôs, musicou o poema da Anitta Filipovich, os poemas de Ponta Grossa, Meu Pedido, os poemas de Minha Terra, Meu Pedido, que é uma coisa fantástica. Criou e compôs Sinfonia de Vila Velha, Sinfonia dos Campos Gerais, musicou um soneto do Sérgio Zan, chamado Pecado, que foi uma homenagem ao Sérgio Zan, que é um grande erudito, um poeta, que maravilhoso, maravilhoso. Professor de letras. Nós temos que resgatar a obra do Valtel em Ponta Grossa. Ele está com 88 anos a fazer agora. Eu trouxe ele para cá, conversei com o maestro, coordenador da orquestra, vou conversar com o prefeito Marcelo Rangel, para nós fazermos um CD resgatando a obra dele em Ponta Grossa, de preferência gravado com nossa orquestra sinfônica. Vai ficar lindo. Vai ficar muito bonito. Nossa, vai ficar muito lindo isso. Porque, infelizmente, muito do documento que eu deixei na prefeitura se perdeu, não se sabe como. Poderia gravar ainda na Vila Velha isso. Exatamente. Um DVD. Aliás, na Vila Velha. Inauguração do parque de Vila Velha com o Requião, ele tocou, ele regeu. Não, mas imagine agora, eu já vou me meter. Imagine gravando com a Orquestra de Sinfônica de Ponta Grossa com essas obras musicadas e gravando DVD, usando como cenário a Vila Velha. Então, tudo isso a gente quer fazer, e ao mesmo tempo, eu fiz o título de cidadão paranaense para o padre José Leonardi. Quando eu era vereador, eu homenageei ele, cidadão pontagrossense, que morou 10 anos aqui, criou a Pastoral Universitária, se lembra? Uhum. É um paleontólogo que foi assessor do Vale dos Dinossauros, Spielberg, um missionário. Ele vem aqui a cada 2 anos e ele vai ser agraciado. E ele pesquisou as carpas de Vorniano e os fósseis aqui, paleontológicos, durante 10 anos da sua vida, que é um dos maiores paleontólogos do mundo, para ver a riqueza dessa região maravilhosa que nós temos e que nós temos que proteger. E vamos falar em cultura de paz para terminar, então. Tem que haver um encontro das partes na Scarpa. Essa é a minha proposta. Para ver essa cultura da paz que você está falando no começo, não é? Eu falei com a doutora Larissa, os olhos dela brilharam. A Larissa é maravilhosa. Disse, ela vem aqui, eu adoro. O que você acha da senhora fazer a mediação desse conflito da Scarpa? Os olhos dela brilharam. Claro, porque ninguém é contra ninguém, nós queremos o bem da nossa região. Agora as pessoas têm que sair, eu sou dono da terra, eu mando e ninguém manda aqui, eu faço o que eu quero e ponto final. Vamos chamar ambientalistas, fazendeiros, o pessoal do Pinos, o pessoal das grutas e cavernas e discutir de forma clara e aberta o que tem que ser tombado, que é a parte que não pode nem se tocar, porque você não vai acabar tudo, qual a zona de transição e o que é a nossa APA. Vamos discutir o zoneamento, todo mundo junto. E a Larissa ia adorar mesmo. Mas claro, isso é cultura de paz, quer dizer, eu falei todas as minhas razões, agora chamo o Paulo, que fala todas as razões dele. E vamos chegar ao encontro. Claro. Que eu tenho certeza absoluta que vai ser uma coisa boa para todo mundo. Bom, e antes de encerrar, vou ter que cobrar que você me deve ainda aquela entrevista com aquela senhora em Curitiba. Sim, isso aí é uma coisa importante. Então, você fica me devendo ainda essa, que eu quero ir lá, porque lógico, vou ter que ir eu lá e fazer entrevista com ela, e aproveitamos e fazemos com o maestro também. Exatamente. Fechado? Ótimo. Me deve, vai me pagar? Me deve? Combinado. Tá bom. Você falou, tá aqui o nosso mestre de cozinha ali. A marcha de Ponta Grossa, eu mesmo sabia, e diz assim, vem dos mares a uma nossa. Eu ganhei a música, a prefeitura com essa marcha, porque fiz um arranjo diferente dela. Daí eu era prefeito, estou presidindo ali junto com o Túlio Vargas, que já morreu, a Academia de Letras do Paraná, no Ponta Grossense, termina, a moça, prefeito, o senhor sabia que meu pai compôs a marcha de Ponta Grossa? Eu disse, não. E meu pai era o maestro de Paranaguara, e compôs essa música. E na década de 40 veio um ônibus de turismo para Paranaguá entregar de presente para a cidade a marcha de Ponta Grossa. Daí vem dos mares a alma nossa por esse motivo. Bom, isso foi uma coisa fantástica, porque eu não sabia. E a maioria de Ponta Grossa não sabe, tem que escrever sobre isso. Agora, o mais fantástico é que eu estou com o Mas, irmão do jornalista Mas, um dia na Praça Osório ali, conversando, ele chega com a mulher disse assim, pois é, eu levei a marcha de Ponta Grossa e vou cantar estrofe para o senhor, que nós cantamos para entregar a marcha para o prefeito.
E ela foi a primeira dama de Curitiba, tem 93 anos. Que você me prometeu exatamente. Com ela. Então essa entrevista vamos fazer. Ó, a segunda vez que é uma história fantástica, aqui, ó. bonita. Hélio, você é testemunha agora, hein? Mas veja que história bonita. Para nós resgatar uma coisa que faz parte da identidade mais profunda da nossa cidade. Então, ó, gente, se ele não me... aqui uns um mês, 2, vou trazê-lo novamente. Se ele não pagar essa promessa, eu vou chamar o Hélio que está aqui, cara a cara. É isso mesmo, não faz comida pra ele. Mas pronto. Olha aí, Pena, querido, você sabe que sempre é um prazer ter receber aqui. Obrigado, Você sabe obrigado, disso. A casa é sua, venha sempre. Porque assim, hoje eu aprendi uma aula de geografia que eu não conhecia. Além que você explicou da escarpa toda, que eu não conhecia do rio que desce, que se encontra, que vai. Mais uma aula que eu aprendi. Muito obrigado. Obrigado a você. 2 minutos, a gente volta!